Sabe aquela sensação de que a vida tá passando rápido demais? Pois é. E se essa for uma das maiores mentiras que a gente conta pra si mesmo? Hoje, vamos mergulhar numa ideia bem radical de um dos maiores filósofos estoicos. Uma ideia sobre como viver de verdade, em vez de só, sabe, existir. Então, essa frase aí, ela foi escrita há mais de 2000 anos por um filósofo chamado Sêneca. E, cara, ela vira de ponta cabeça uma das reclamações mais antigas da humanidade. A provocação que ele joga pra gente é a seguinte: será que a vida é curta mesmo? Ou será que somos nós que estamos encurtando ela? Essa queixa é antiga, né? Desde sempre. A humanidade reclama. Ah, a natureza foi muito cruel, deu pra gente um tempo curtinho nesse mundo, mal dá pra piscar e pronto, a vida já tá acabando. E olha só que interessante, não é só papo de gente comum, não. Pensa que até mentes brilhantes, como o próprio Aristóteles, se lamentaram disso. Ele ficava se perguntando por que alguns animais vivem mais que a gente. É um tipo de lamento que, olha, atravessa os séculos. Ok, mas e se essa reclamação toda tiver, assim, completamente errada? Sêneca chega e desafia a gente a olhar para o tempo de um jeito totalmente novo. E a perspectiva dele é, para dizer o mínimo, surpreendente. Para entender a filosofia dele, primeiro a gente precisa entender quem foi o cara. Sêneca não era um acadêmico trancado numa torre, sabe? Longe disso. Ele era um político, um estadista, conselheiro de ninguém menos que o infame imperador Nero. A sabedoria dele foi forjada no meio do fogo cruzado do poder e da intriga de Roma. E isso, claro, torna tudo o que ele disse ainda mais pesado, mais poderoso. E é aqui que está a grande virada de chave no pensamento do Sêneca. Ele basicamente tira a culpa da natureza e coloca ela direto nas nossas costas. O problema, segundo ele, não é o tamanho da vida, mas o jeito que a gente desperdiça esse tempo. Ele diz que temos tempo de sobra para fazer coisas incríveis, se a gente souber usar, claro. Beleza. Então, se a vida é longa o suficiente, para onde está indo todo o nosso tempo? Sêneca vai lá e aponta o dedo para os culpados. Ele chama essa galera de os ocupados. E o diagnóstico que ele faz, olha, é assustador, como parece que ele está falando dos dias de hoje. A imagem que ele usa é muito forte. Ele descreve a vida de muita gente como a de um náufrago no meio do mar. A gente é levado pelas ondas, sabe? Pelas circunstâncias, só reagindo, em vez de tomar o controle, sem nenhum porto seguro para onde ir. No fim das contas, a vida simplesmente acontece com a gente, em vez da gente fazer a vida acontecer. Ele fala que a gente vive acorrentado numa busca sem fim por mais. Mais grana, mais coisas, mais status. A gente se dedica a um monte de tarefa inútil e depois busca uma fuga em prazeres que não duram nada. Na época dele, Sêneca falava de vinho, de luxo. Hoje, hoje ele com certeza falaria do scroll infinito nas redes sociais e das maratonas de séries. E é para parar para pensar, né? Quantas horas da vida não vão embora só na tentativa de agradar os outros, ou de correr atrás dos sonhos de outra pessoa, ou então cumprindo aquelas obrigações sociais que, no fundo, não significam nada pra gente. O resultado? A gente acaba vivendo a vida dos outros e esquece de viver a nossa. Mas o legal do Sêneca é que ele não fica só no diagnóstico, apontando o dedo para o problema, não. Ele também oferece um caminho, tipo uma receita mesmo, bem poderosa, para a gente resgatar o nosso tempo e, por consequência, a nossa própria vida. E aqui ele toca numa ferida, numa contradição que é gritante. Pensa só, a gente guarda dinheiro, guarda os bens materiais com o maior cuidado do mundo, né? Mas o tempo a gente entrega de bandeja, como se fosse infinito. É irônico porque o nosso bem mais valioso, o único que a gente nunca, jamais consegue recuperar, é justamente o que a gente mais desperdiça. É nesse ponto que a filosofia do Sêneca vira um verdadeiro guia prático. Ele mostra o passo a passo para a gente tomar as rédeas da nossa existência. Primeiro, parar de adiar a vida. Cara, isso é um ato revolucionário no mundo que vive esperando pelo fim de semana ou pela aposentadoria para ser feliz. Depois, guardar o tempo. O que é isso? É simplesmente aprender a dizer não. É proteger aqueles momentos que são só nossos. Não é nenhuma teoria maluca e complicada, sabe? São ações concretas, coisas que dá para fazer todo santo dia. No fundo, a grande mensagem é essa. Uma vida longa não tem a ver com quantos anos marcam no calendário, mas sim com a consciência que a gente coloca neles. É a diferença brutal entre só deixar os dias passarem e de fato viver cada um deles com intenção. É sobre estar presente, aqui e agora, e ser o dono do próprio tempo. E para fechar, Sêneca guarda o melhor para o final.
Ele revela a estratégia que ele considera a mais poderosa de todas para expandir a nossa vida, para ir além dos limites naturais dela. É o jeito de torná-la realmente grandiosa, cheia de sentido. A ideia dele é a seguinte: quando a gente mergulha na filosofia, na sabedoria de quem veio antes, acontece uma coisa extraordinária. É como se a gente anexasse todos os séculos que já passaram à nossa própria vida. De repente, a nossa existência se torna muito maior do que só os anos que a gente vive. A gente pode, hoje, entrar numa conversa que atravessa o tempo com as mentes mais brilhantes da história. Discutir com Sócrates, buscar paz com Epicuro, sabe? É como se a gente pudesse transformar todos eles em nossos mentores, nossos amigos. É como somar a sabedoria de 1000 vidas diferentes dentro da nossa. E ao fazer isso, ao dialogar com essas mentes incríveis, a gente quebra as barreiras do nosso próprio tempo. Aquela nossa existência, que parecia tão curta, se transforma. De certa forma, ela vira uma espécie de imortalidade. E é com isso que Sêneca nos deixa, com uma pergunta final, que funciona como um espelho para a nossa própria vida. Quando chegar a hora de olhar para trás, o que a gente vai encontrar? O rastro de uma vida que foi realmente vivida ou só o rastro de coisas sem importância? Fica aí o desafio: parar de jogar fora nosso bem mais precioso e, finalmente, de uma vez por todas, começar a viver.